E aí, turminha, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson Moreira de Ciências e Biologia. Hoje nós vamos falar sobre camadas da Terra, litosfera e sobre rochas. Tudo isso depois da vinheta. Vai! Então, pessoal, começando a nossa aula sobre camadas da Terra, que você também pode chamar de grandes regiões da Terra, ou de domínios da Terra, ou até de esferas. Tudo isso são sinônimos. Que nessa figurinha que eu coloquei aqui, de baixo para cima, nós temos a litosfera, a hidrosfera, a biosfera e a atmosfera. Começando pela litosfera, é a camada mais externa da Terra, formada de rocha e do solo, que tem uma grande profundidade. Em seguida, temos aqui a hidrosfera. Hidro vem de água, lito, rocha, a esfera de água da Terra. É toda a região do planeta que contém água. Então, se eu falo nos mares, lagos, rios, oceanos, geleiras e até o vapor d'água, vai compor a hidrosfera, toda a água presente no planeta. A biosfera, que é representada pelo ser humano, pelas árvores, botei aqui umas aves, alguns mamíferos, todo lugar do planeta que contém vida, eu chamo de biosfera, tá? Ou de ecosfera. Aqui, por exemplo, é um campo, mas poderia ser uma floresta, poderia ser um oceano, poderia ser um lago. Toda a parte do planeta que contém vida compõe a biosfera. E, finalmente, a atmosfera, que é a camada de gases que envolve o planeta. Vamos estudar mais à frente com detalhes, a troposfera, estratosfera, termosfera, tudo isso mais à frente a gente vai ver direitinho. Mas quais são as 4 esferas do planeta, né? As 4 camadas. Vamos lá? Litosfera, que é a camada rochosa, hidrosfera de água, biovida de vida e atmosfera de gases. Beleza? Vamos agora dar uma olhadinha aqui na litosfera com maior profundidade. Como já falei, lito quer dizer rocha, tá? Então, a litosfera é constituída pela crosta terrestre, que pode ter até de 40 a 60 quilômetros de profundidade, e pela parte superior do manto, que é feita de rochas fundidas, tá? Rochas derretidas. A composição, rochas e solo. Basicamente, a maior parte da litosfera é de rochas e solo. As rochas são constituídas por minerais. O que são minerais? São as substâncias químicas sólidas que compõem as rochas. Você fala assim, professor, e a pedra? O que é pedra? Pedra nada mais é do que um fragmento de rocha. O pessoal que estuda aí a geologia odeia que a gente chame as rochas de pedra, mas pedra nada mais é do que um pequeno fragmento de rocha, tá bom? Como é que nós identificamos um mineral? Então, lá na aulinha de geologia, a gente pega lá as rochas e vamos analisando as suas características, as suas propriedades, como, por exemplo, a cor, se ela é marrom, se ela é acinzentada, se ela é branca. Então, a cor, a textura daquela rocha, né, ou daquele mineral, se ele é mais crespo, se ele tem a superfície mais lisa. Então, a textura, a dureza. Dureza, pessoal, é a capacidade que um objeto tem de riscar um outro objeto. Por exemplo, se eu tenho aqui uma lousa e eu tenho um piloto, quando eu faço isso aqui, ó, você fala, ele riscou a lousa. Não, mas é o contrário. Na verdade, como a lousa é mais dura do que a ponta do piloto, na verdade é a lousa que está riscando o piloto. Então, assim eu determino o grau de dureza, que é a capacidade que o mineral tem de riscar uma outra superfície. Se você, por exemplo, pegar um prego e riscar a parede, aí sim, você está riscando a parede, porque o prego vai ser mais duro do que a parede. Então, a dureza é uma das características que definem um determinado mineral.
a transparência, ou seja, se ele é translúcido, se dá para você ver através da rocha, ou se ela é opaca. Então a transparência também é um outro critério. E o brilho também, por exemplo, o ouro. O ouro você sabe que é um mineral que brilha, né? Tem um brilho intenso. Então esse brilho também serve para classificar os minerais, tá bom? Vou pegar um exemplo clássico. O exemplo clássico é o granito, porque o granito é uma rocha muito conhecida, que dá para fazer um monte de coisa, bancadas, pisos. Então, o granito, que é uma rocha, o granito é constituído por 3 minerais. Quais são eles? O quartzo, o feldespato e a mica. O quartzo contém grãos brancos, o feldespato grãos cinza e a mica grãos preto. O que eu faço? Qual é a aplicação? O que eu faço com o quartzo, por exemplo? Dá para fazer vidro. Se mistura areia de quartzo com outros minerais, se aquece uma alta temperatura e coloca no molde para resfriar. É assim que se faz, por exemplo, o vidro. O que dá para fazer, Anderson, com o feldespato? Um monte de coisa. Cerâmica, vidro também, porcelana, azulejo, esmalte e até papel. Então tem uma grande aplicabilidade com esse mineral chamado feldespato. E finalmente você tem aqui a mica, que é um excelente isolante térmico e isolante elétrico. Como por exemplo no ferro, o ferro elétrico, o ferro de passar roupa, ele tem uma resistência, tem uma alta capacidade de resistir ao calor e à eletricidade. Então é utilizado, por exemplo, para fazer ferro de passar roupa. Beleza, galera? E aqui nós vamos seguindo, já agora adentrando nos tipos de rocha. Na aula de hoje vamos estudar apenas um tipo de rocha, mas fica ligadinho aí que nas outras aulas, na próxima aula, a gente vai falar sobre a rocha sedimentar e sobre as rochas metamórficas. Agora, vamos falar apenas sobre as rochas ígneas ou magmáticas, tá bom? Então aqui, rochas magmáticas ou ígneas são aquelas que formam-se a partir do resfriamento da lava. Lava é quando o magma já extravasou, né? A gente chama de lava, e quando ele está lá embaixo ainda, chamamos de magma. Então essas rochas, elas se originam do resfriamento da lava, ou seja, externamente, ou do magma quando ainda está no subsolo, tá bom? E atenção, as rochas magmáticas compõem a maior parte da crosta. Então, o tipo de rocha mais abundante da crosta terrestre são as rochas ígneas ou magmáticas, tá bom? Então aqui está um exemplo de rochas ígneas. Primeiro exemplo, o basalto. Qual é a origem dele? Resfriamento da lava. Serve para fazer calçadas, serve para construção civil. Não sei se você já pôde ir lá passear no calçadão de Copacabana, aquele calçadão, né, que tem aquelas ondinhas assim. Ali é feito basicamente dessa rocha magmática chamada de basalto. O granito que já falei aqui, ele se origina do resfriamento do magma. Serve para quê? Pavimentação de ruas, fazer esculturas, bancadas de pias, piso, uma série de aplicabilidade para o granito, que inclusive é caro, hein? E para fechar a última rocha magmática, eu vou falar das pedra-pomes. A pedra-pomes, ela se forma a partir da lava e da água. A lava, ao entrar em contato com a água, sofre um resfriamento rápido e esses gases ficam aprisionados na rocha. Por isso que a pedra-pome parece uma espuma endurecida, é uma pedra esbranquiçada cheia de buraquinhos. Então essa pedra-pome também pode ser utilizada para polimentos de superfície e para tratamento de pele, para maciar a pele, fazer um processo de esfoliação ou até de eliminação de calosidade. Você tem aquele calo no pé lá, passa a pedra-pome e o pé vai ficar lisinho novamente. Tá bom? Então essa aula é direcionada principalmente para você que está no 6º ano do ensino fundamental. Se liga aí nas próximas aulas e espero que você tenha curtido e aquele abraço.